Na terça-feira foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Criada em 1917, a data marca a luta feminina por igualdade e celebra conquistas históricas. Mas também mostra que há um longo caminho a ser percorrido para alcançar a igualdade. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, a estimativa é que leve 135 anos para que a participação de homens e mulheres na esfera política, econômica e educacional seja equilibrada. Em 2022, o Brasil registrou o recorde de feminicídios. 4 mulheres são assassinadas todos os dias, simplesmente por serem mulheres. Olhando para essas estatísticas, já é possível entender a importância do dia 8 de março. Marcado pela luta pela igualdade de gênero. A política é um dos espaços mais importantes da sociedade. É por meio das câmaras e assembleias que as leis são feitas. No entanto, mesmo com as cotas eleitorais, o espaço é cada vez mais ocupado por homens. Na eleição passada, com mais de 52% do eleitorado feminino, o número de mulheres eleitas foi pouco expressivo. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, das 513 cadeiras disponíveis, 91 foram ocupadas por mulheres, representando apenas 17% dos eleitos. Micheline foi a terceira vereadora eleita em Garopaba e também a primeira mulher a presidir a Câmara de Vereadores. Ela explica que o machismo está enraizado em vários âmbitos, na família, no trabalho e na sociedade, dificultando a presença feminina em mais espaços. É muito real ainda toda essa dificuldade que a mulher enfrenta. A gente vê, inclusive, muitos casos de feminicídios ainda hoje, né, aumentando, embora tenha evoluído muito, a mulher conquistou o seu espaço, ela passou a ser mais respeitada, mas ainda assim ainda acontecem muitas barbáries. A mulher ainda é subjugada pela roupa que ela veste, pela maneira como ela se comporta, né? Isso não acontece no meio masculino. Então a gente ainda precisa estar reforçando, né, a importância do respeito com a mulher. Eu, enquanto candidata a vereadora, senti essa dificuldade na época. Nós estamos numa cidade pequena, até hoje somente 4 mulheres foram eleitas vereadoras em Garopaba, e eu na minha campanha senti isso, até mesmo dentro do partido a gente vê que não há espaço para as mulheres. As mulheres acabam sendo chamadas para preencher cotas, né, dentro da política, como um quebra-galho, né? E não é assim que deve ser. A mulher, ela deve estar sempre participando, deve estar sempre atuante, deve estar sendo convidada a fazer parte, né, do cenário político. Tula foi a primeira mulher a ser eleita vereadora na pequena cidade do litoral catarinense. Lésbica e mãe de 3, ela fala que passou por diversas situações de preconceito, mas que sempre viu na sua luta um bem comum em prol de todas as mulheres. Venho aí, né, de uma família bastante humilde. A gente morou muito tempo em Criciúma e aos 14 anos meus pais separaram e eu acabei vindo morar em Florianópolis. Venho de uma infância bastante difícil, onde meu pai era alcoólatra, agredia minha mãe fisicamente, moralmente, psicologicamente. Tivemos histórico de abuso sexual durante a nossa infância, com membros da família, e aos 14 anos a gente conseguiu convencer a minha mãe, então, mediante esse fato, de se separar, né, de fugirmos, nós praticamente fugimos de casa e começamos uma vida nova. Na verdade, meu pai, ele bebeu. Eu costumo dizer que ele bebeu tudo na vida. E bebeu o bem mais precioso que a gente tem, que é a família, né? Então, minha mãe separou, a gente foi para Florianópolis e eu acabei tendo que começar a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, para ajudar a minha mãe como funcionária pública, ganhava muito pouco. A gente precisou alugar casa, então eu tive que ajudar na manutenção da casa e a criar os meus 2 irmãos mais novos. Eu me assumi homossexual aos 24 anos.
Foi um grande desafio. Para mim, eu acho que um dos maiores desafios, porque a gente trabalha numa sociedade ainda, vive numa sociedade ainda com bastante preconceito. Naquela época, né, pior ainda, né? Então, quando eu fui candidata, confesso, eu tinha bastante medo, sabe, de quando eu ia para os palanques, de alguém falar alguma gracinha, mas eu acho que tudo tem a ver com conduta, né? Eu sempre fui uma pessoa com uma conduta muito íntegra. A gente pode, eu acredito de que a gente pode ser o que a gente quer que seja, mas a gente não precisa agredir, a gente não precisa se expor. Então eu sempre cuidei muito dessas questões, sabe? E isso com certeza deve ter feito a diferença de quando eu esperava que eu iria ter um acontecimento, isso não houve. Então houve também um respeito por isso, né? A gente tem que acabar aceitando esses desafios, porque só assim para se fazer a diferença da questão mulher. Se a gente for olhar lá para trás, há 350 anos, nós estávamos chegando na universidade. Há 350 anos, em 1887, a primeira, enquanto nos Estados Unidos o 23º presidente estava assumindo, a primeira mulher estava se formando na universidade. E essa mulher, ela acabou abrindo portas. Um nome lindo, Rita, eu gosto muito, Rita Lobato Velho. Essa foi uma mulher que fez uma diferença, abriu as portas para as mulheres. As mulheres naquele momento deixavam de brincar de casinha, entre aspas, né? E passaram então a estudar, a abrir portas para a educação, de uma certa forma. E aquelas mulheres que só brincavam de casinha acabaram construindo as casinhas, construindo os prédios, construindo foguete. E até por falar em foguete, me lembrou uma questão agora também, que quando o primeiro homem estava chegando na Lua, mais ou menos nesse tempo, nós mulheres estávamos ganhando o direito de entrar no mercado de trabalho sem autorização dos maridos. Então, olha só, tem toda uma trajetória por trás. Para mim, enquanto mulher, enquanto na política, eu tenho uma mulher que para mim é o ícone, que chama-se Antonieta de Barros. Antonieta de Barros foi a primeira mulher negra no Brasil, né, a ser deputada estadual, e a primeira mulher em Santa Catarina a ser a primeira mulher estadual. Então essas mulheres vêm abrindo porta. Larissa é empreendedora. Ela está à frente de um bar bem movimentado, onde a equipe é totalmente composta por mulheres. Ela comenta sobre os papéis que desempenha, numa área predominantemente masculina. Às vezes que eu tive funcionário homem, às vezes é muito mais difícil um homem receber a ordem de uma mulher, porque ele não está acostumado. Então já tive episódio de tipo, ter que me impor porque a pessoa não respeita, porque lá no inconsciente dela ele não aceita receber a ordem de uma mulher, ou receber instrução, ou qualquer tipo de coisa. É uma área, assim, é difícil também, porque a gente mexe com bebida, tem o lance do assédio. Então eu acho que se tu não tiver uma figura bem embasada, bem consolidada, tu não ganha o respeito, não só dos homens, mas da sociedade. Né? Então, empresariar sendo mulher, como qualquer outra área, é mais difícil. Né? Só por ser mulher já é mais difícil. E eu, como mulher, olhei também com esse olhar de que a gente pode fazer a diferença. Dificuldades, se tem muitas, mas a gente, quando tem uma luta, quando quer abrir espaço, a gente vai atrás, corre e faz isso. Acho que a mulher está assumindo um papel de maior importância, maior relevância. A gente vê cada vez mais mulheres, mais Marielles Francos, mais Célia Chacriabás, Sônias Guajajaras e muitas outras, né? Mais Marias da Penha, muitas outras Margaridas que estão aí fazendo história, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem mulheres para se espelhar, né? Para ter como exemplo. Isso é lindo, porque a gente tem mais exemplos e a gente começa a se apoiar e ver que a gente é uma rede enorme que vai tomar conta, né? Assim como os homens, a gente não quer ser mais, a gente quer estar igual. Então talvez a gente não veja nessa encarnação, mas estamos aí, né? Celebrando.